Olá, tudo bem? Como vai? Estamos juntos mais uma vez nessa semana, nesse próximo domingo, iniciando depois do batismo do Senhor a vida pública de Jesus, né? É verdade que ao iniciar o seu ministério, nós vamos acompanhar o processo de constituição do seu grupo, né? Daquela comunidade primeira que foi auxiliando e acompanhando a vida pública, as ações, as atividades de Jesus. Por isso, é o Evangelho desse próximo domingo. Eu te convido com muita alegria para escutarmos e apreciarmos juntos a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo estas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que os estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta de 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espero que estejamos começando bem esse ano, espero que a sua família e todos os seus estejam bem, de saúde. Há alguns que ainda continuam na luta, no combate dessas enfermidades que têm nos atingido, essa pandemia que tem nos preocupado. Entramos no 10º mês, mas hoje a palavra de Deus, como boa nova, evangelho significa boa nova, é uma boa notícia para nós. Você sabe que naquela época, antes da visita de um rei, de um governador, de um imperador, sempre vinham na frente um arauto, ou seja, uma pessoa que noticiava a vinda do rei. E assim eles noticiavam como uma boa notícia. Ou seja, estava vindo ali alguma proposta nova, diminuição dos impostos, perdão das dívidas, tipo assim. Mas naquela época, eles também estavam experimentando uma situação que hoje talvez nós tenhamos semelhante. Nem sempre era uma boa notícia. Por isso, ao contrário da boa nova que nós usamos para anunciar o Evangelho de Jesus, Jesus é a boa notícia. Ele é o conteúdo dessa notícia. Por isso, não é uma notícia enganadora, que muitas vezes parece uma coisa, vem embrulhado de algumas nuances e acaba sendo outra. Com Jesus não é assim. Então, a partir de hoje, nós estamos caminhando com esta boa nova que Jesus veio anunciar. E não veio só anunciar com palavras, mas veio anunciar com a sua vida, com a sua prática. E ele começa constituindo o grupo. No Evangelho de João, que nós acabamos de ouvir, ele inicia chamando os seus primeiros discípulos. E é curioso porque esse Evangelho nos faz observar que Jesus vai chamar alguns e aqueles chamados são também os que vão chamar os outros, né? Isso é muito importante porque nos dias que estamos vivendo é fundamental que aquele que é tocado pela palavra do Senhor, que se dispõe a fazer o caminho, deve ser também testemunha. Deve ser aquele que vai anunciar aos outros a descoberta feita. Vai ser aquele que, descobrindo esse tesouro, vai poder querer que os seus, as suas famílias, os seus amados, os seus queridos,
também estejam nesse caminho. Então, a proposta desses próximos evangelhos que nós estaremos seguindo aqui será sempre marcado por essa experiência do chamado e do seguimento. Esses dois verbos que nos acompanharão no primeiro momento do início do ministério público de Jesus. E a pergunta que os discípulos fazem, a primeira pergunta é: onde moras? Por que essa curiosidade? Qual é o interesse deles? Então, nós podemos observar que, através da experiência que ouviram ou que viram, eles querem algo mais. Isso é muito importante. Querer saber onde o Mestre morava, o que ele fazia, o que ele pensava, é extremamente importante. Por quê? Porque a gente só conquista intimidade quando a gente tem, além da curiosidade, porque aí está incluso também uma curiosidade, né? Mas além da curiosidade, há um interesse de querer saber mais sobre aquela pessoa que nós fomos tocados. O que tem de especial nele? O que tem de extraordinário nesse ser humano, nessa pessoa? Então, os discípulos primeiro querem saber onde ele mora. E ele vai, certamente indicar. Mas uma coisa muito importante que também aparece aí é a resposta que os discípulos recebem dele. Ele diz: vinde ver. Ele convida os discípulos à intimidade com ele, para ir e estar com ele. E a palavra diz hoje que eles foram e naquele dia ficaram com ele. E eles chegaram a essa situação às 4 da tarde. Foi a hora que o Senhor entrou na vida deles. Será que hora que o Senhor entrou na minha vida e na sua? Qual foi o momento? Qual foi a situação, o tempo? Como é que estávamos vivendo? Porque muitas e muitas vezes nós vamos experimentar o Senhor quando estamos numa situação delicada, num momento de dor, de sofrimento, de carências, de deficiências. Você sabe. Mas também podemos experimentar o Senhor nas horas da alegria. Veja que quando eles noticiam um ao outro, o último grupo dos 2 irmãos, eles recebem a notícia no sentido de dizer: olha, eu descobri o Messias, aquele que devia vir, alguém muito especial, que eles já esperavam. Ou seja, alguém que passa uma notícia alegre, uma notícia de uma descoberta feliz, uma notícia de que algo bom vem anunciando aí, está prestes a acontecer. Também seja assim, essa boa nova, o Evangelho é uma boa nova para todos os filhos e filhas de Deus. Ao contrário dos fariseus e os doutores da lei, aqueles que profetizavam e aqueles que anunciavam a palavra, os escribas, eles anunciavam sempre uma lei rígida e contundente para o seguimento e a prática judaica. Jesus vem com uma palavra mais leve, suave. Ele traz a cura, a libertação, a restauração. Essa é uma boa palavra, essa é uma boa notícia. Algo bom que nós podemos anunciar ao outro. Como nós ouvimos nesses últimos domingos que já se passaram, não apagar a mecha que ainda fumega, não apagar a última esperança que ainda tem. Se há 20%, e há quem diga se há 1% ainda de chance, nós não podemos desistir. É assim que nós somos e apropriamos-nos dessa grande tarefa que Jesus deixou aos discípulos e a nós também. É próprio de quem ama conquistar mais e mais pessoas. É próprio de quem descobriu algo bom querer anunciar aos outros. Não essa mídia que nós temos aí, escancaradamente, carnificinamente falando, algo que sempre descobre algum modo de criar pânico e pavor e terror na cabeça das pessoas. Que nós não sejamos assim. Ao ouvir o chamado, prontamente possamos nos colocar e dispor-nos a caminhar com Ele. Alguns dos discípulos fizeram assim. Outros demoraram um pouco mais. Foram investigar para saber direito, corretamente. Ninguém vai sair assim, seguindo a qualquer chamado. E há aqueles que, até hoje, não deram a sua resposta.
continuam protelando. Ano que vem eu começo, ano que vem eu vou. Ei, nós já estamos no meio do mês de janeiro, do ano novo. Vai esperar mais o quê? Quantos dias ainda você quer? Quanto tempo ainda você quer para poder descobrir que somente em Jesus e colocando a nossa vida nele, nós teremos realmente condições de viver uma vida plena? Não há outro. Não há necessidade de esperar uma outra boa notícia. Eu sei que nós estamos esperando uma vacina, algum remédio que venha colocar o fim a toda essa angústia, a todo esse tempo. Mas eu queria te dizer uma coisa. Nenhuma vacina, nenhum remédio, nenhum substantivo, aliás, nenhum substrato, nenhuma coisa poderá trazer para nós a melhor e maior notícia para a nossa vida nesse ano novo. A maior e melhor notícia é: Jesus é o centro da nossa vida. E tudo mais será colocado nos seus devidos lugares. Abrace a proposta e o chamado do Senhor e você verá que tudo vai tomar o seu lugar. Isso não é conversinha de carochinha, não. Não é conversa fiada, não. É proposta de Jesus. Deixar-nos conduzir pela vida dele, transformando a nossa vida numa vida semelhante à dele. Outros Cristos, imitadores de Cristo, para sermos os testemunhas do Cristo. Eis a palavra, eis a boa nova e o chamado que todos nós precisamos abrir o coração nesse ano que está iniciando. É a proposta para todos nós. Vamos lá? Seja assim com você, seja assim com a sua casa, seja assim com o seu trabalho, com todos os seus, com todos os que amamos. Deus quer fazer de nós uma vida nova. Deus quer fazer desse mundo um mundo novo. E aí depende de nós. Depende da sua e da minha e da nossa participação. Que a bênção do Senhor nos conduza nos dias desse ano que corre e nos proteja contra todos os males. Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ninguém ama o que não conhece. Busque o Senhor, porque Ele se deixa encontrar. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Sei que tu cuidas de mim, Senhor. Cuidas de mim. Sei que tu cuidas de mim, Senhor.